Platão, filósofo 5 séculos antes de Cristo, escreveu na Grécia que os homens estavam dentro de uma caverna, escravos, acorrentados, aprisionados, e eles viam a luz que vinha de fora, batia neles, fazia uma sombra na parede. E aquilo era tudo que eles enxergavam, aquela sombra que eles mesmos faziam na parede. Aquilo ali era deformado, pouco tinha a ver com eles mesmos. Se você fizer aqui a luz bater e ver na parede, você vai ter uma visão de muito baixa resolução do que você é na parede, não tem nada a ver com a vida real. Mas eles só viam a sombra, então alguém que só viu isso a vida inteira, normal que acha que aquilo é tudo que existe. Até que um escravo quebra as correntes, se liberta, sai para fora. No primeiro momento que ele sai para fora, a luz causa um certo estorvo. Depois ele se acostuma, começa a ver as coisas e percebe o mundo em altíssima resolução. Perde aquela visão de dentro da caverna, de ver tudo escuro e uma sombra na parede. E ele descobre que o mundo é completamente outro, e quando ele volta para a caverna, ele tem dificuldade e até mesmo não consegue explicar o que significa sair da caverna, de tão diferente, de tão abrupta que é essa quebra entre um e outro. Eu acho que isso é o perfeito exemplo para dizer a diferença entre o que é adquirir cultura e conhecimento de verdade e o que significa essa palavra que a gente acostumou com estudar, né? Adquirir cultura e conhecimento de verdade está muito mais relacionado com aqueles momentos que a gente se emocionou com uma música, nós nos emocionamos com um filme nos encantou, um livro despertou aquele momento de eureka na gente, aquela ideia que deu energia, que tu queria contar para os outros, que tu queria manifestar numa roda de amigos, às vezes até fora de momento chega o cara e fala, não, porque isso aí funciona assim, e tenta dar uma aula porque ele está empolgado com uma ideia que ele aprendeu. Por que isso acontece? Por que alguns pedaços de conhecimento, quando cruzam com a gente na vida, se revelam com uma importância tão grande, nos empolgam, nos emocionam? Quem não chorou num filme, quem não chorou numa música, quem não se admirou de uma poesia, de um poema, de um livro, alguma coisa assim? Então, isso é a verdadeira cultura, e talvez esse fardo de estudar seja só o sistema que a gente encapsulou essa cultura aqui, que é a que realmente importa. Todas aquelas ideias que a gente aprendeu de forma chata, rastejante, que aprendeu de uma forma complicada na escola, talvez só tenha como problema o sistema, porque o brilho daquilo, o elan daquele negócio, o conatus daquela ideia estava muito mais atrelada ao poder que a cultura podia nos dar e à emoção que aquilo causava. Por que essas ideias ficaram tão famosas? Por que elas perpetuaram de geração em geração? Por que os seres humanos acharam importante preservar essas coisas, continuar ensinando de uns para os outros? Porque estudar não se trata de passar na prova nem de ganhar um aumento. Podem sim ser consequência disso, e por isso que a civilização estruturou o estudo para conseguir esses objetivos. Mas uma coisa vem antes da outra. Estudar e os efeitos disso vêm antes do sistema que nós criamos para estudar. Então, adquirir cultura, na verdade, começa para a gente responder as grandes perguntas que tem dentro da gente, inclusive os grandes pontos de interrogação que a gente nem consegue formular as perguntas. Os grandes conhecimentos, as grandes ideias, seja filosofia, arte, ciência política, ciência econômica, o que você quiser, estético, o que você quiser, tem uma base de pensamento que é: precisamos entender o mundo que estamos, quem somos, para onde vamos, de onde viemos. Essas são as perguntas que nos norteiam. Afinal de contas, a gente nasce aqui, num planeta que a gente não sabe muita coisa, num lugar que a gente não sabe bem onde está, a gente não sabe bem quem manda em nós, para onde a gente vai, e a gente se degladeia no meio do caminho tentando achar resposta, cada um com uma proposta. A gente se sente um pouco perdido naquilo e tende a adquirir a opinião pública, que é um pouco mais fácil para a gente viver a nossa vida. Mas muitas vezes as dores que a gente vive dentro de nós, os questionamentos, as dúvidas nas bifurcações, a necessidade de tomar uma decisão e não conseguir saber qual é a certa, é porque não está bem claro, está tudo nublado pra gente, porque a gente não investiu em fazer esse patrimônio cultural, esse chão na nossa vida, que é a cultura, a verdadeira cultura. E é por isso que a gente criou o núcleo de formação aqui no Brasil Paralelo. Porque embora a gente já faça os documentários que têm exatamente esse propósito, embora a gente já faça as assinaturas para os membros que podem assistir todas as entrevistas, a gente sentiu que se o problema era o sistema que a gente adquiria essa cultura, podia ter um sistema diferente. Um sistema que se apropria dos princípios que nós usamos nos documentários, de storytelling, design, didática, para trazer uma roda de debate com professores altamente qualificados que têm capacidade não só de trazer o conhecimento, mas de comunicar eles. E a gente tirar aquele fardo das nossas costas de que adquirir cultura é uma coisa impossível para poucos ou para aqueles acadêmicos intelectuais que vivem das suas ideias. É simplesmente uma ruptura com esse tipo de pensamento e a criação de uma ideia que
esse processo de aquisição de cultura não termina. Você ainda vai querer ver um filme, você ainda vai querer ler um livro, você ainda vai querer melhorar as respostas que você tem para sua vida, vai querer educar seus filhos de uma forma mais competente, te relacionar com as outras pessoas de uma forma mais harmônica. Isso tudo está conectado na ideia de expansão de consciência, na ideia de formação da personalidade, na ideia de formação de repertório de valores, cultural, moral, ético. Tudo isso tem uma essência em comum, que são as grandes ideias da humanidade. A gente precisa saber quais são elas, a gente precisa se questionar, se confrontar, porque daí vem o nosso autoconhecimento e disso vem o nosso despertar, a nossa saída da caverna para a gente enfrentar o mundo. Você lembra dessas coisas porque essas coisas cumulam todo o verdadeiro e todo o bem. E é justamente isto que é a beleza. Só que olhem que coisa interessante isto. Os antigos entendiam isso de duas maneiras. Quanto mais você exercitar o teu intelecto, a tua vontade e a tua memória, mais a tua alma será bela. Só que quanto mais a tua alma for bela, mais a tua vida será bela. Olha que coisa interessante isso. É uma articulação entre o interior e o exterior. Entre o princípio e a realização dos atos humanos. E o principal impacto que o núcleo de formação teve no meu aprendizado foi que vocês mostraram que o estudo não precisa ser algo enfadonho, né, e chato. Vocês mostraram uma forma bem interessante de passar um conteúdo de forma encadeada e com uma didática muito boa. E mesmo em conteúdos diferentes, você percebe que tem uma mesma linha de raciocínio. Não estamos falando com um autor qualquer. Nós estamos falando com um escritor que tem consciência de tudo isso que nós estamos falando e muito mais. E por isso que penetrar profundamente na obra de um autor assim exige de nós um enorme esforço. Isso é maravilhoso, essa sensação é maravilhosa. É uma das melhores sensações do mundo, da humanidade. Sentir-se ignorante na plenitude. Isso é maravilhoso. Hoje, nenhuma escola, né, até onde eu posso enxergar na minha ignorância, né, uma solução rápida, eficaz, certeira, verdadeira do que o núcleo de formação do Brasil Paralelo. Então, eu comecei a perceber que pensamentos que eu tinha, que ideias que eu tinha, começaram a sair de dentro para fora e eu me tornei uma pessoa melhor em criar coisas, uma pessoa melhor em fazer coisas e ver mudanças em outras pessoas. Então, aquela identidade política que era só minha acabou saindo de dentro para fora e hoje eu posso compartilhar com pessoas o que eu penso, o que eu acredito, o que eu acho que é melhor. Hoje eu aprendi a debater. Vez ou outra eu me pergunto, e tenho a oportunidade de conversar com alguém, se sou só eu que fico mirabolando perguntas dentro da minha cabeça a respeito de o que a gente está fazendo na vida, quem somos nós, para onde vamos, qual é o propósito de tudo isso. Só que o que eu descubro sempre que eu converso com alguém sobre isso é que a pessoa também se pergunta isso. Ela só não tem um espaço para dar vazão para esse tipo de questionamento. Ela só não tem um espaço onde ela possa debater isso de forma sincera, onde ela possa adquirir repertório com pessoas que ela confia, com uma opinião sincera, que possa botar na mesa os seus defeitos, essas qualidades, investigar os valores, questionar tudo sem medo de encontrar a verdade, sem medo de trair a opinião pública, sem medo de ter que concordar com um conjunto de ideias e valores que formam uma ideologia ou uma resposta pronta que simplifica a vida. O núcleo de formação não é para simplificar a vida, não é para passar na prova, não é para esses objetivos simples de pegar no ponto A e largar logo adiante no ponto B. O núcleo de formação é para a gente sofisticar as lentes que a gente usa para enxergar a nossa vida. Eduquem os seus filhos, eduquem-se a si mesmos no amor da liberdade alheia. No amor da liberdade alheia. Único meio de não ser a sua própria liberdade, uma doação gratuita do destino e de adquirirem a consciência do que ela vale e a coragem para defendê-la. O que eu quero dizer é que vocês mudaram a maneira como eu olho para o meu filho, porque antes eu olhava com uma certa insegurança do que o mundo oferecia
do futuro. Tinha uma certa insegurança do futuro. Hoje em dia eu já olho com ele com fé, sabendo que eu vou conseguir passar para ele a verdade. Não a verdade absoluta, como vocês têm dito, porque ninguém detém a verdade absoluta, mas muito próximo dela. Nós continuaremos até o final. Nós lutaremos na França. Nós lutaremos nos mares e nos oceanos. Nós lutaremos com crescente confiança e com crescente força no ar. Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Nós vamos lutar nas praias, nós vamos lutar nos campos de pouso, nós vamos lutar nos campos e nas ruas, nós vamos lutar nas montanhas. Nós jamais nos renderemos. E ainda, o que eu nem por um segundo acredito, se esta ilha ou parte dela for subjugada e estiver morrendo de fome, então o nosso império além do mar, armado e guardado pela frota britânica, carregará a luta adiante, até que, no bom tempo de Deus, o novo mundo, com todo o seu poder e sua força, deem um passo adiante para o resgate e a liberação do velho. Que chamado para a guerra dos Estados Unidos. É a primeira convocação que ele faz. Quer dizer, se nós cairmos, nós resistiremos até que o novo mundo dos Estados Unidos, com toda a sua força e o seu poder, venham em resgate do velho. Quer dizer, aquele que colhe também o que a Inglaterra semeou em solo americano por séculos. Os americanos são herdeiros da tradição britânica e o Churchill os chama para a guerra. O valor de se emocionar com o conhecimento realmente é a base para que a gente vá além. E isso eu devo a vocês. Vocês realmente impactaram a minha vida e nada mais é como era antes. Essa viagem, para ser completa, né, eu não vou falar só sobre os livros. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a abrir o quadro histórico. Porque cada livro ele tem um encaixe na história. E eu preciso explicar para vocês aquilo que não está no livro, mas que, digamos assim, é necessário para uma compreensão aprofundada do livro. E o meu objetivo com esses dois personagens, com Benjamin Franklin e José Bonifácio, é mostrar para vocês que, mediante a leitura dos grandes livros, é possível fazer grandes coisas, é possível desenvolver uma grande personalidade e uma cultura extraordinária. O tipo de conhecimento que a gente trabalha aqui permite que você se emocione muito mais, que os filmes que você vê e gosta de ver tenham muito mais cor, que você amplie sua bibliografia, sua referência, os tipos de coisa que você pensa e fala, e isso vai fazer um tijolinho atrás de tijolinho na sua vida que vai mudar completamente a forma de se relacionar com o mundo. O americano pensa muito, vive muito a pergunta de what it means to be an American. O que significa ser um americano? O que significa ser brasileiro? Qual é o traço brasileiro, histórico, da nossa formação política? O que é que dá a linha? Se a Inglaterra tem uma linha de limitação do poder do Estado, os Estados Unidos têm uma linha de preservação daquele momento do surgimento do país, a França teve uma linha diferente de ruptura e de racionalismo. Qual é a linha? O que desenha o Brasil? Eu quero comparar duas músicas, as duas, uma de 1939 no Brasil e uma de 1942 nos Estados Unidos, que falam sobre o país e que ficaram conhecidas, famosas e louvadas por serem músicas símbolo do país. E eu quero fazer uma comparação porque, de certa forma, elas guardam o imaginário social e a forma como o país se enxerga. Estou traduzindo aqui que o sucesso da música decorre de uma identificação do público com a música. E eu fiquei encantada, porque eu nunca tinha visto uma produção tão bem feita e com verdade, sabe? É algo que deu um estalo, assim, você fala, meu Deus, por que nunca ninguém fez isso? Por que eles sempre maquiaram as coisas? Por que nunca falaram a verdade? O problema é que esse futuro idealizado é móvel. E ele vai mudando.
E ele vai mudando e as coisas vão acontecendo. E Stalin matou 10, 20, 30, 40, 50, alguns dizem que 60, e nunca chegou. E Mao Tse Tung tentou lá também, 20, 30, 40, algumas fontes dizem que 80, também nunca chegou. E em Cuba eles começaram a matar também, e a coisa não vai. E aí esse é o problema. Tá sempre no futuro. Tá sempre no futuro. Então quando a gente discute, trazendo para o mundo real, para a atualidade, ah, que horror, o Lula comprou um triplex. Cara, tomara que essa aula sirva para a gente nunca mais achar que o problema é o triplex. Não há que se falar em divergências, em dissensões. Isso, de certa forma, é um cacuete do pensamento positivista que vai chegando no Brasil e que ganha fôlego, sobretudo entre os militares. Muitos desses que vão dar o golpe que vai depor a monarquia. E aí já começa a diferenciação entre os republicanos. A polis, ou a política, como nós entendemos, ela vai passar por uma mudança tão radical que, se nós não entendemos essa mudança radical, nós não vamos compreender o que são as relações internacionais, nós não vamos entender o que é a política internacional, nós não vamos entender o que é o Estado. E eu lembro que eu estava guardando dinheiro para comprar um jogo de videogame, né? Aí eu pensei, será que eu compro o jogo ou assino o Brasil Paralelo? Aí eu resolvi pedir dinheiro para minha avó, porque eu não tinha todo o dinheiro para poder assinar, só tinha uma parte. E ela aceitou. E meus amigos, eu acho que foi um dos maiores e melhores investimentos da minha vida. Porque o nível dos professores, o nível de cada assunto tratado, são assuntos filosóficos, assuntos econômicos, políticos, assuntos relacionados à literatura. Meu Deus, foi como se tivessem caído escamas dos meus olhos. Finalmente eu estava vendo a verdade, eu tinha alguém para me ensinar. Para depois, ali na frente, conversar um pouquinho sobre essa economia que a gente vê no dia a dia, a prática. Juro, inflação, preços, políticas fiscais, políticas monetárias, entender o funcionamento do sistema econômico como um todo, entender como se dá as reservas fracionárias bancárias, como se dá o sistema bancário, como se dá a interligação entre o lado fiscal do governo e o lado monetário dos bancos centrais. Então, assim, isso vai ficar lá para a terceira ou quarta aula. Mas por que é importante, pessoal? Porque eu posso garantir para vocês, e me cobrem, tá? No final das próximas 4 aulas, que a gente vai fazer uma interligação sensacional entre a parte epistemológica e a parte prática do nosso dia a dia. A inflação de preços, ela começa sendo explicada na teoria do conhecimento. Por isso que a gente gosta de dizer que o tratamento austríaco ele é mais subjetivista e mais completo. Porque ele não busca entender a inflação apenas por um aumento generalizado no nível de preços. Ele busca entender a inflação de preço como uma escolha do consumidor. E se eu entendo que a inflação de preço é uma escolha do consumidor, eu tenho que entender esse cara. Tem que olhar para ele, entender as nuances, o que acontece com esse cara, o que esse cara sente, quais são as motivações, quais são os mecanismos de incentivo que geram a ação no ser humano, né? Que faz com que o cara queira agir. Então, assim, a gente precisa entender o que o Mises chamou de ação humana. Além das 140 pessoas que morreram ali, existem talvez centenas de relatos de pessoas que fugiram. E esses relatos são um depoimento de busca da liberdade impressionante. Por exemplo, tem um sujeito que fugiu com um pé de pato, improvisou um snorkel, fez um snorkel e fugiu pelo rio no inverno. Desenhou um escafandro, criou um escafandro, produziu em casa, era um engenheiro, produziu em casa, e num espaço em que a fronteira era o rio, não tinha um muro propriamente dito, ele conseguiu fugir atravessando a nado o rio Spree. No inverno. Chegando do outro lado, ele se reuniu com outros que tinham atravessado e começou um esforço de cavar um túnel por baixo do muro para resgatar os amigos que tinham ficado. Depois de meses cavando o túnel, a primeira pessoa que eles resgatam pelo túnel é a mãe dele. Ele passa meses cavando um túnel para resgatar a mãe do comunismo. É isso. Então, as histórias individuais, né, são, às vezes, contam mais do que a gente olhar um número frio. Né? Eu não me lembro de quem é essa história. Assim,
os nazistas mataram 6 milhões de judeus. E o cara diz assim, isso é difícil de imaginar. Pensa o seguinte, um soldado nazista atirou num judeu pelo simples fato dele ser judeu. Uma pessoa, o Isaac. E isso aconteceu 6 milhões de vezes. Muda, né? Todo esse conteúdo me ajudou a construir, através dos meus filhos e das pessoas que estão à minha volta, uma sociedade menos alienada, mais consciente e, independente de tudo, com uma maior capacidade de conseguir discernir aquilo que é certo ou errado. Resumindo, é a possibilidade de lançar um olhar inteligente sobre nós mesmos. Montane sempre liberi significa os homens da montanha serão sempre livres. Eu me transformei bastante depois que eu comecei a assistir as aulas, porque elas te fazem pensar de uma forma diferente, de um jeito diferente, além de fazer com que você pense fora da caixa e a dimensão, o seu olhar sobre aquilo mude. Então, a minha indicação é total e inteira ao Brasil Paralelo. Muito obrigada por me fazer uma pessoa muito melhor. E eu tô te convidando pra gente vir fazer as perguntas certas pra gente melhorar a nossa vida, pra gente melhorar quem nós somos e pra gente conseguir construir um Brasil melhor de verdade. Chega desse papo de que tem que delegar pro Estado, de que tem que ir para um lado, tem que investir numa outra iniciativa. Vamos começar por nós. Vamos nos juntar aqui, esquecer que estudar é um fardo, porque eu tenho certeza, você vai se emocionar com as ideias que tem dentro do núcleo. Elas me emocionam e emocionam todo mundo que faz parte. Você pode ver na nossa página lá do Núcleo de Formação, no nosso site, os depoimentos dos alunos que estão aqui conosco, o que eles falam a respeito das aulas. E mais, eu não tô te pedindo para tu confiar na gente, dar teu dinheiro, vender o produto, tchau. Não, a gente devolve teu dinheiro. É um conceito que os caras usam muito nos Estados Unidos chamado easy in, easy out. O cara entra fácil, sai fácil. Cara, tu entra no núcleo de formação, tu tem 7 dias grátis para testar e se tu não gostar, tu pede teu dinheiro de volta, vai se tornar automático no cartão, não vai ter que falar no telefone com ninguém, não vai ter que passar por nada disso, porque a gente não quer um grupo de pessoas que não está interessado em fazer isso conosco. A gente quer que o núcleo seja esse espaço especial para a gente construir um novo Brasil, para a gente estar junto nessa jornada de se autodescobrir e descobrir quem nós somos. Então, é importante que você, se quer fazer parte disso, se tem esse incômodo, se tem essas dúvidas, se está preocupado da forma que eu tô com essas questões da humanidade, faça parte do núcleo de formação. É importante lembrar que até o dia 30 agora de abril, encerra, na verdade, no dia 30 encerra as inscrições para participar da primeira turma do Núcleo de Formação de 2019. As aulas são interativas, são sempre ao vivo e todas as dúvidas são respondidas em aula, então por isso as vagas são limitadas e é por isso que a partir do dia 30, então, fecha as inscrições para a primeira turma. Então se você ainda não se tornou membro, aproveita essa oportunidade. Além do Núcleo de Formação, até o dia 30 nós estamos com um documentário exclusivo sobre a vida de José Dirceu, se chama O Homem de Havana no Brasil, que também está disponível na plataforma somente para quem assinar até o dia 30 de abril.